Este vídeo tem como objetivo fornecer informações sobre a etapa de revisão das competências profissionais dos postos de trabalho existentes no tribunal, que demandam tal atualização. As competências específicas devem ser revisadas e atualizadas sempre que houver alteração nas atribuições dos postos de trabalho ou da unidade de lotação, nas ferramentas e sistemas utilizados, caso o gestor sinta necessidade de revê-las, ou também em caso de determinação de órgãos superiores, como, por exemplo, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A revisão acontece, então, sob demanda do gestor da unidade ou mobilizada pela equipe da seção de gestão por competências, conforme cronograma estabelecido. Lembramos que competência profissional pode ser definida como o conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes necessárias para a realização de uma atividade. O conhecimento é o saber teórico. A habilidade é a aplicação do conhecimento na prática. E a atitude é a vontade de fazer, ou seja, é a motivação do indivíduo para fazer o que precisa ser feito. Deste modo, o conceito de competência profissional não deve ser confundido com o de atribuição ou de atividade. A etapa de revisão de competências está dividida em duas fases. A primeira refere-se ao momento em que os gestores atualizam quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para a realização das atividades em determinado posto de trabalho. A segunda fase refere-se à validação e priorização das competências anteriormente revisadas. A atualização se dará por meio do preenchimento do formulário eletrônico, cujo link é enviado para o e-mail pessoal institucional do gestor. Ressaltamos que o formulário eletrônico deve ser respondido e enviado em um único acesso, não sendo possível salvar para retomar a atividade em outro momento. Assim, sugerimos que seja reservado pelo menos 30 minutos para preenchê-lo. Para evitar erros na apresentação e envio do formulário, sugerimos também que seja utilizado o navegador Google Chrome. Os campos marcados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. O formulário não permite avançar sem que todos os campos obrigatórios sejam respondidos. O formulário de revisão está dividido em 7 campos. Primeiro campo, identificação. Segundo campo, atividades. Esse campo pode não estar disponível em alguns formulários. Terceiro campo, pré-requisitos. Esse campo pode não estar disponível em alguns formulários. Quarto campo, revisão da matriz de competências já mapeada. Quinto campo, posto de trabalho. Sexto campo, banco de competências. Esse campo pode não estar disponível em alguns formulários. Sétimo campo, campo aberto para a inclusão de novas competências. No campo de identificação, você deverá confirmar e selecionar o seu nome e, em seguida, clicar em Próxima. No campo de atividades, você deverá listar as principais atividades realizadas no posto de trabalho. Em seguida, clicar em Próxima. Imaginemos uma situação real. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, as principais atividades realizadas são auxiliar na identificação dos postos de trabalho existentes no tribunal, preparar os formulários eletrônicos no Google Docs, viabilizar a identificação das competências dos postos de trabalho, viabilizar a validação e a priorização de competências, viabilizar a avaliação de competências, consolidar dados estatísticos, secretariar e participar das reuniões do Comitê Gestor Regional para a implantação da gestão de pessoas por competências no TRT3. Na tela de pré-requisitos, você deverá listar as exigências para atuação no posto de trabalho. Tenha em mente os pré-requisitos necessários para qualquer servidor ocupar esse posto de trabalho. No primeiro campo, formação acadêmica, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, alguma formação acadêmica, graduação ou especialização é necessária. Por exemplo, para atuar no posto de trabalho de assistente social, é imprescindível a graduação em serviço social. Já a especialização em gestão de pessoas é desejável, já que o servidor está lotado na Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas. Se seu posto de trabalho não exigir formação acadêmica, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, a formação em administração ou psicologia seria desejável, mas não obrigatória. Assim como a especialização em gestão de pessoas seria desejável e poderia contribuir para os trabalhos realizados na seção. No segundo campo, registro no conselho da categoria, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há a necessidade de registro no conselho da categoria. No exemplo anterior, o servidor que atua no posto de trabalho de assistente social necessita do registro no Conselho Regional de Serviço Social. Assim como o servidor que atua no posto de trabalho de psicólogo necessita do registro no Conselho Regional de Psicologia. Se seu posto de trabalho não exigir registro no conselho, escreva não no campo de resposta.
Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, não há necessidade do registro. No terceiro campo, Carteira Nacional de Habilitação, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de possuir a CNH. Para o posto de trabalho de motorista, esse é um pré-requisito obrigatório. Já para o posto de trabalho de oficial de justiça, esse pode ser um pré-requisito desejável. Se seu posto de trabalho não exigir Carteira Nacional de Habilitação, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, não há necessidade de possuir a CNH. No quarto campo, disponibilidade para viagens frequentes, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de viajar com frequência. Por exemplo, para o posto de trabalho de motorista, esse é um pré-requisito necessário. Já para o posto de trabalho de secretário de vara do trabalho, esse pode ser um pré-requisito desejável. Se seu posto de trabalho não exigir disponibilidade para viagens frequentes, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, não há necessidade de disponibilidade para viagens frequentes. No quinto campo, disponibilidade para deslocamentos frequentes, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de se deslocar com frequência entre os prédios do tribunal ou para outros locais no exercício da função e nos limites de sua lotação. Se seu posto de trabalho não exigir disponibilidade para deslocamentos frequentes, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, é desejável a disponibilidade para deslocamentos frequentes, uma vez que várias reuniões acontecem em prédios distintos. No sexto campo, aptidão física, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de possuir aptidão física. Caso contrário, escreva não. Por exemplo, para atuar no posto de trabalho servidor que atua com arquivos de processos físicos, a compleição física pode ser desejável, uma vez que o servidor precisa manejar processos volumosos. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, esse pré-requisito não é necessário. Em seguida, no campo Registro para portar artefatos ou equipamentos, você deverá informar se para ocupar o posto de trabalho há necessidade de possuir algum registro. Caso contrário, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, esse pré-requisito não é necessário. No último campo, você poderá redigir outros pré-requisitos necessários para ocupar o posto de trabalho, se houver. Esse não é um campo obrigatório. Não há outros pré-requisitos necessários para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências. Logo depois, você deverá informar se os pré-requisitos identificados nos campos anteriores são desejáveis, obrigatórios ou se não se aplicam caso tenha escrito não no campo de respostas. Ressaltamos que quando o pré-requisito é obrigatório, impede o exercício das atividades pelo servidor que não o possua. Já na categoria desejável, entende-se que o servidor pode não possuir o pré-requisito e ainda assim exercer o posto de trabalho. Após o preenchimento, clicar em Próxima. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, a formação acadêmica é desejável. O registro no conselho não se aplica. A CNH não se aplica. A disponibilidade para viagens frequentes não se aplica. A disponibilidade para deslocamentos frequentes é desejável. A aptidão física não se aplica. O registro para porte de artefatos ou equipamentos também não se aplica. Agora, você deverá selecionar o posto de trabalho que você deseja revisar e então clicar em Próxima. O posto de trabalho é o conjunto de atribuições desempenhadas por seus ocupantes. Se você for revisar mais de um posto de trabalho, você deverá preencher o formulário mais de uma vez. Nesse momento, você será direcionado para a tela que contém a matriz de competências do posto de trabalho, mapeada em anos anteriores, por você mesmo ou pelo gestor que ocupava esse posto de trabalho à época, e até mesmo pelos servidores em caso de postos de trabalho não gerenciais. Nessa seção, você deverá selecionar aquelas competências ainda válidas para realizar as atividades e excluir as que não forem mais necessárias. Se nenhuma das competências listadas se aplicar à realidade atual, selecione nenhuma das competências se aplica ao posto de trabalho. Para prosseguir. Imagine que um novo servidor fará parte da equipe e atuará no posto de trabalho em revisão. Quais os conhecimentos ele deve possuir e quais os comportamentos ele deve apresentar? É nesse aspecto que você deve concentrar sua atenção. Lembramos que o objetivo dessa etapa é definir o perfil ideal do posto de trabalho, independentemente do servidor apresentar ou não determinado comportamento ou conhecimento. Após informar se atualmente você as considera válidas ou se elas devem ser excluídas da matriz de competências, clicar em Próxima. No exemplo do servidor da seção de gestão por competências, e com base nas atividades listadas no segundo campo do formulário, ainda é preciso ter a capacidade de análise de dados estatísticos,
capacidade de análise e síntese de informações, de argumentação e assim por diante. Em alguns formulários de identificação, o campo Banco de Competências pode não estar disponível. O Banco de Competências apresenta outras competências mais recorrentes em outras unidades do Tribunal. Caso ela não esteja disponível, o próximo campo será o campo aberto. Caso esteja disponível, você deverá selecionar apenas aquelas competências que também são necessárias para a atuação no posto de trabalho em revisão. Mais uma vez, ressaltamos que o objetivo é definir o perfil ideal do posto de trabalho. Se nenhuma competência se aplicar ao posto, selecione a opção Nenhuma das competências se aplica ao posto de trabalho. Após as escolhas, clicar em Próxima. Por fim, apresentamos um campo aberto, onde você deverá redigir livremente outros conhecimentos e comportamentos esperados para atuação no seu posto de trabalho, sendo revisado, e que não foram selecionados nos campos anteriores. Pense nas atividades realizadas e então reflita sobre outras legislações, normativos, sistemas informatizados e demais aspectos técnicos e comportamentais envolvidos no trabalho que não foram mencionados anteriormente e que são necessários para realizar tais tarefas. As competências listadas nos blocos anteriores são apenas uma sugestão. A maior contribuição que você pode dar neste momento é pensar nas especificidades do posto de trabalho e incluir o que ficou faltando. Lembre-se que o objetivo deste trabalho é definir o perfil ideal para o posto de trabalho. Ao final, clicar em Enviar para concluir a atividade. Você receberá uma mensagem de confirmação informando que sua resposta foi registrada. Para o posto de trabalho servidor da seção de Gestão por Competências, iremos acrescentar a competência Sistema Informatizado SIGEP, Sistema Informatizado Progecom e Ato CSJT número 364 de 2017. Posteriormente, a Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas, por meio da seção de Gestão por Competências, irá consolidar as informações enviadas e irá submeter a você um outro link para acesso ao formulário de validação e priorização das competências profissionais revisadas e atualizadas. Este vídeo tem como objetivo fornecer informações sobre a etapa de validação e priorização das competências profissionais identificadas pelos servidores ocupantes dos postos de trabalho não gerenciais do Tribunal. Lembramos que competência profissional pode ser definida como o conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes necessárias para a realização de uma atividade. O conhecimento é o saber teórico. A habilidade é a aplicação do conhecimento na prática. E a atitude é a vontade de fazer, ou seja, é a motivação do indivíduo para fazer o que precisa ser feito. Deste modo, o conceito de competência profissional não deve ser confundido com o de atribuição ou de atividade. A etapa de validação e priorização de competências é o momento em que o gestor confirma, informa o nível esperado e prioriza as competências anteriormente identificadas pelos servidores ocupantes de determinado posto de trabalho. Confirmação das competências. Oportunidade de verificar se as competências anteriormente identificadas estão de acordo com as atividades inerentes ao posto de trabalho. Nível esperado. Informar o nível esperado de entrega para cada competência técnica. Priorização das 15 competências. Selecionar as 15 competências prioritárias ao posto de trabalho. A validação acontece por meio do preenchimento do formulário eletrônico, cujo link é enviado para o e-mail pessoal institucional do gestor. Ressaltamos que o formulário eletrônico deve ser respondido e enviado em um único acesso, não sendo possível salvar para retomar a atividade em outro momento. Assim, sugerimos que seja reservado pelo menos 30 minutos para preenchê-lo. Para evitar erros na apresentação e envio do formulário, sugerimos também que seja utilizado o navegador Google Chrome. Os campos marcados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. O formulário não permite avançar sem que todos os campos obrigatórios sejam respondidos. As competências listadas no formulário foram escolhidas pelos servidores que participaram da etapa de identificação das competências profissionais necessárias a determinado posto de trabalho. O percentual de respondentes que identificam a competência como necessária encontra-se logo após o texto descritivo da competência. Ressalta-se que todas as competências listadas constituirão a matriz de competências do posto de trabalho, exceto aquelas apontadas por você para exclusão. Já as 15 competências apontadas como prioritárias serão objeto de futura avaliação e foco de capacitação para os servidores. Se na sua unidade existir mais de um posto de trabalho, você receberá mais de um link para realizar a validação das competências de cada posto. O formulário de validação e priorização está dividido em 6 campos. Primeiro campo, identificação. Segundo campo,
confirmação das atividades realizadas pelos servidores no posto de trabalho. Terceiro campo, confirmação dos pré-requisitos necessários para ocupar o posto de trabalho. Quarto campo, validação das competências. Quinto campo, priorização das competências. Sexto campo, campo aberto para a inclusão de novas competências. No campo de validador, você deverá confirmar e selecionar o seu nome e, em seguida, clicar em próximo. No campo de atividades, você deverá confirmar se as atividades descritas pelos servidores correspondem com as necessidades do posto de trabalho. Você pode incluir outras atividades que, porventura, não tenham sido identificadas pelos servidores. Você não deve focar nas suas atividades enquanto gestor da unidade, e sim nas atividades realizadas pelos servidores de determinado posto de trabalho. Em seguida, clicar em próxima. Imaginemos uma situação real. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, irei validar as seguintes atividades: auxiliar na identificação dos postos de trabalho existentes no tribunal, preparar formulários eletrônicos no Google Docs, viabilizar a validação e a priorização de competências, viabilizar a identificação das competências dos postos de trabalho, viabilizar a avaliação de competências, consolidar dados estatísticos. Porém, não irei validar a competência acompanhar o indicador no sistema Gestão Estratégica do CSJT, já que essa é uma atribuição do chefe da seção. Na tela de pré-requisitos, você deverá confirmar se os pré-requisitos identificados pelos servidores são realmente necessários para a atuação no posto de trabalho. Ressaltamos que o pré-requisito obrigatório impede o exercício das atividades por quem não o possua. Já na categoria desejável, entende-se que o servidor pode não possuir o pré-requisito e ainda assim exercer o posto de trabalho. Em seguida, clicar em próxima. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, irei validar todos os pré-requisitos apresentados, já que eles são desejáveis e podem contribuir com as atividades da seção. No campo Validação das competências técnicas, você deverá informar se a competência deve ser excluída, opção não valida, ou se for validada, informar o nível de conhecimento esperado do servidor ocupante de determinado posto de trabalho para cada competência técnica identificada. Nível 1. Deve apresentar apenas noções de determinado conhecimento. Nível 2. Deve apresentar o conhecimento de forma parcial. Nível 3. Deve apresentar o conhecimento de forma profunda. Ou nível 4. Deve ser expert em determinado assunto. Considere excluir aquelas competências profissionais que estão em excesso e que não são necessárias para realizar as atividades demandadas. Por exemplo, um novo servidor fará parte da equipe e atuará nesse posto de trabalho que você está validando. Quais os conhecimentos ele deve possuir e em qual nível? E quais os comportamentos são esperados dele? É nesse aspecto que você deve concentrar sua atenção. Lembramos que o objetivo dessa etapa é confirmar o perfil ideal do posto de trabalho. Resumindo, não valida excluir competência, ou seja, a competência não é necessária para o posto de trabalho. Nível 1, demanda apenas noção do assunto, faz o simples. Ou seja, o servidor precisa apresentar apenas noções sobre determinado assunto em nível mais básico. Nível 2, demanda competência de forma parcial, lida com situações rotineiras. Ou seja, o servidor precisa apresentar conhecimento parcial similar ao nível intermediário. Nível 3, demanda competência de forma profunda, lida com situações complexas. Ou seja, o servidor precisa apresentar conhecimento profundo, similar ao nível avançado. Nível 4, expert, reconhecido como referência no conteúdo. Ou seja, o servidor precisa ser expert em determinado assunto. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, selecionarei o nível 2 para a capacidade de análise de dados estatísticos. Nível 3 para a capacidade de análise e síntese de informações para elaboração de relatórios e documentos. Nível 2 para atendimento ao público. Nível 1 para o clique web e-mail. Nível 4 para gestão por competências. E não irei validar a competência Sistema Informatizado SIGEST.
Para as competências comportamentais, você deverá apenas informar se valida ou não cada competência. Considere excluir aqueles comportamentos que não são necessários para a atuação dos servidores no posto de trabalho que você está validando. Ao final, clicar em Próxima. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, irei validar todas as competências, com exceção da competência Curiosidade. Nesse momento, você será direcionado para a tela de priorização das competências. Essa etapa consiste na escolha das 15 competências mais importantes para o posto de trabalho. Ressaltamos que todas as competências validadas anteriormente comporão a matriz de competências do posto de trabalho. Já para fins de avaliação, somente as 15 competências apontadas como prioritárias serão consideradas. Por fim, apresentamos um campo aberto onde você deverá redigir livremente outros conhecimentos e comportamentos esperados para atuação no posto de trabalho e que não foram mencionados nos campos anteriores. Reflita sobre outras legislações, normativos, sistemas informatizados e demais aspectos técnicos e comportamentais necessários ao posto de trabalho e que não foram sugeridos anteriormente. Caso insira alguma competência, lembre-se de informar o nível esperado, 1, 2, 3 ou 4. Ao final, clicar em Enviar para concluir a atividade. Você receberá uma mensagem de confirmação informando que sua resposta foi registrada. Para o posto de trabalho servidor da seção de gestão por competências, irei acrescentar as competências Sistema Informatizado SIGEP, em nível 1, Sistema Informatizado Progecom, em nível 3, e Ato CSJT número 364 de 2017, em nível 4. Aproveitamos para agradecermos a todos os servidores e gestores que contribuem para a implementação desse modelo de gestão de pessoas. A parte mais importante desse processo é, sem dúvida, a participação de vocês. Àqueles que ainda não participaram, fica o nosso convite. Nós estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas nos contatos seguintes. Mais uma vez, em nome da equipe, agradeço a todos.